Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Por imagens aqui no Jornal da Manhã, direto para Nova York, Caio Blinder destacando o terror na Inglaterra. Bom dia, Caio. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes e internautas. E essa situação, hein? O perfil do terrorista suicida, hein, Caio? Que situação trágica. A gente jamais pode tratar o terror como um mal banal. A gente achar que tem uma rotina no terror. E, infelizmente, mais uma vez, esse atentado em Manchester, na segunda-feira, nos surpreende. Obviamente, primeiro pela magnitude. Alvos preferenciais eram crianças e adolescentes num concerto de uma cantora. E também como a gente é surpreendido. A gente começou a mais ou menos a se acostumar a um tipo de terrorismo nos últimos anos na Europa, o chamado terror amador. O sujeito vem com uma faca, mata gente, o sujeito sequestra um caminhão, né, e arremessa o caminhão contra a multidão, matando até dezenas de pessoas, como aconteceu em Nice, na França, e de repente a gente é surpreendido quando descobre que o terror voltou a ter, digamos assim, um aparato mais sofisticado. Todas as indicações, as investigações mostram que esse atentado foi mais bem preparado, uma bomba mais bem preparada, e o terrorista suicida fazia parte de uma rede. Ou seja, inclusive, as informações hoje são de que esse terrorista suicida talvez tivesse vínculos com células envolvidas nos atentados terroristas dos últimos tempos, na França e na Bélgica, ou seja, o que mostra que essa internacional terrorista está mais bem aparelhada, que é um temor, ou seja, gente que militou e participou dos combates de grupos como o Estado Islâmico, mesmo Al-Qaeda, na Síria, no Iraque, está retornando. A Europa, como se temia, em função das derrotas que ele sofre no campo de batalha, para atuar realmente na Europa. Outro ponto que surpreende é o seguinte: a gente tem aquele perfil do terrorista na Europa hoje em dia. Qual que é? O terrorista na Europa é um cidadão do próprio país. Vamos lembrar que eles não são imigrantes, não são refugiados, como esse caso desse rapaz suicida, responsável por Manchester. Ele nasceu na própria cidade, de 22 anos. Agora, a ironia é o seguinte: ele era filho de refugiados. Mas refugiados, isso que deixa todo mundo um pouco perplexo. Os pais vieram da Líbia e tinham fugido de uma ditadura, de um psicopata genocida como Gaddafi, mas não eram pobres vítimas. As informações são que o próprio pai dele já era um radical ligado à rede Al-Qaeda, anterior ao Estado Islâmico, e que recebeu asilo na Grã-Bretanha. Então a gente pergunta, às vezes esses jovens se radicalizam ao longo do caminho, mas talvez nesse caso o berço desse rapaz já tenha sido radical, do radicalismo islâmico. Então, é sempre difícil você montar o perfil do terrorista. Em suma, é sempre difícil você saber como travar a guerra contra esse inimigo que se desloca de forma volátil e imprevisível, que simplesmente não tem escrúpulos. Então, é uma luta sempre complicada, não podemos ser derrotistas, mas temos que aceitar que é muito difícil. Ô Caio, bom dia. Todos os jornais do mundo acho que relataram esta origem líbia do terrorista, mas é possível antever aí ou pesquisar alguma conexão da Líbia nessa questão? Essa que é grande ironia. A gente está muito focalizado em Síria, como hoje em dia o centro nevrálgico do terrorismo, mas não vamos esquecer que a África do Norte é realmente um centro muito intenso de radicalismo islâmico, e essa é a grande ironia. Eu pessoalmente, eu saudei a queda do Gaddafi em 2011, como saudei a Primavera Árabe, mas nós estamos sentindo os efeitos extremamente negativos do que aconteceu com a queda desses ditadores psicopatas. No caso da Líbia, no lugar do Gaddafi veio o caos. O país hoje é cenário de uma guerra civil entre alguns grupos, digamos, mais pró-ocidentais, e outros grupos extremamente da pesada, gente radical, gente ligada ao Estado Islâmico. Aliás, o próprio Estado Islâmico tinha uma cidade sob seu controle até tempos atrás, o porto de Sirta, na Líbia, o que mostra como o raio de ação do terror é muito grande, e essas conexões líbias. Militantes que lutaram contra o Gaddafi nos anos 90 tiveram esses filhos. Então, isso passou de geração em geração. Então, hoje a Líbia é um foco de atenção que mostra realmente quando você invade um país em nome de uma causa nobre, como era derrubar alguém como o Gaddafi, ou como era o caso do Saddam Hussein,
há pouco mais de 12 anos no caso do Iraque, se você não tem um plano para o day after, para o dia seguinte, o resultado é isso aí que nós estamos vendo agora em Manchester e em outras cidades da Europa. Caio Blinder, direto de Nova York, bom trabalho, Caio, você volta amanhã aqui no Jornal da Manhã. Até, Caio. Obrigado, um abração a todos os ouvintes e internautas da PAN.